ao vivo já aqui. Queria que o senhor fizesse a avaliação do jogo, né? A partida, mais uma vez, a ABC acaba não conseguindo vencer dentro de casa. Hoje teve o ingresso de 10 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais, né? A equipe pareceu desorganizada a partida inteira e também não teve também aquele ímpeto que dentro de casa a gente conseguiu identificar. Eu queria que o senhor avaliasse por que o time hoje não correspondeu tão bem na sua opinião e sua leitura do jogo como um todo. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu preciso pedir desculpa aos nossos torcedores pela circunstância do jogo em si e você ter uma superioridade numérica no jogo, praticamente 100 minutos aí, contando os acréscimos com a expulsão aos 3 minutos e não conseguir ganhar o jogo. Como eu pedi o apoio deles, né, para o jogo, eles vieram, nos apoiaram e a gente não conseguiu retribuir, né, com a vitória. Então, eu, como comandante, pedindo desculpa, né, primeira vez eu acho que isso acontece aqui no meu comando. E sobre o jogo em si, aconteceu algumas situações que um pouco o Reis trabalhou a semana toda, sentiu um desconforto no aquecimento e ficou um pouco, aí eu tive 2 comunicações, eu estava embaixo ainda, que o Reis estava com a perna pesada, com medo de... Ele se colocou à disposição ali, mesmo com a dor, com o risco, mais inseguro. Falei com o doutor e o Reis, ele falou, eu vou. Eu falei, e o risco, doutor? Às vezes, ele falou, uma dor que está voltando de lesão, pode ir e estourar, porque dá uma restritiva na lesão, e eu fiquei com receio de já fazer uma mudança logo por lesão. Enfim, a decisão tomada ali foi manter 3 zagueiros, porque eu trabalho equilibrado com o Wendel ali, e podendo variar isso com o Wendel na linha de 4 e o Manuel aberto e o Martins aberto. A gente teve a superioridade de um jogador e parece que aconteceu situações semelhantes igual o Anápolis. A hora que a gente teve um homem a mais, a gente meio que desconcentrou na questão assim, vamos jogar com um homem a mais, qualquer momento a gente vai achar o gol. Eu percebi que estava meio que enroscado, não estava desenhando ações ofensivas, refiz o que eu pensei de início, até por ter um homem a mais, tirei o Wendel, botei o Manuel na linha de 4, abri o Alisson com Joãozinho e Martins, ofensivamente para buscar o resultado. Esse foi o desenho. Na mexida do Ian no intervalo, ele pediu a saída, um incômodo no adutor. Tinha a possibilidade de pôr o Henderson para fazer um primeiro e deixar Leite e Rosa ali. E eu, com uma vantagem numérica, eu falei, Leite já fez um segundo homem, Rosa também já fez ali, aquele setor eles conseguem marcar e jogar. Eu não vi a necessidade de pôr um jogador, até porque Henderson também é um segundo homem de saída. Vou potencializar Juninho, vou ficar mais leve e estou com um homem a mais. Enroscou novamente, não conseguiu encaixar, e aí, numa leitura, vai chegar um momento, eu vou ter que pôr os atacantes para a gente inflamar o jogo. Pensando que a gente, vamos lá, 70% do jogo, com homem a mais, o desgaste físico do adversário, vai vir Orlando Júnior, vai vir Jonathan, Carlos e Danilo, a gente vai acabar forte nessa linha ofensiva e conseguir o objetivo do gol. Eu potencializei isso. Infelizmente, as tomadas de decisão e as estratégias não foram como eu imaginei, né? O desenho foi para isso. Em nenhum momento eu recuei, em nenhum momento, até porque não permitia um jogo desse a gente mexer para trás com um homem a menos. E é muito que eu falo para ele, se prepara, porque quem inicia constrói, quem termina define, né? Então a gente precisava que esses caras entrassem e definissem o jogo.
1-0. Tira algo, porque muitas vezes as ações de término é mais intuitiva, né, do que de uma tomada de decisão do comando. O jogador entra bem, entra e faz as ações de definição, né? O Orlando chama um para um, quebra com força, está descansado, acha uma finalização. Acho que de todos aí, acho que quem teve mais aceso nessas mexidas, o Alisson melhorou no segundo tempo e o Jonathan Carlos. Eu achei que o Orlando Júnior tomou as decisões equivocadas e o Juninho também. Não teve tão quanto o Jonathan Carlos e que eu mencionei, e o Alisson, que melhorou no segundo tempo. E acarretou da gente não conseguir quebrar essa vantagem que a gente tinha numérica, e o jogo acabou no 0-0. Boa noite, Evaristo Pisa, Júlio Araújo da Rádio 96 FM. Tentar fazer duas em uma também para você aqui. A primeira, com relação às vitórias do ABC em seus domínios. A última vitória do ABC em casa foi contra o Laguna, ainda no campeonato estadual, semifinal. Você já estava por aqui também. Lá para cá são 4 jogos na Série C, com 3 empates e 1 derrota. Eu queria saber de você, como é que você lida com essa pressão de não vencer aqui em casa, seja no Frasqueirão, seja na Arena das Dunas. E a outra pergunta é com relação ao Henderson, né? Segundo jogo seguido que ele é relacionado, mas mais uma vez ele não entra em campo. Não cabia o Henderson no jogo de hoje contra o Náutico? Eu lido uma situação desconfortável, que me desconforta bastante. Confesso que eu passo a noite toda sem dormir hoje, que eu vejo, revejo, tento entender. A mesma frustração quando a gente começa a conviver no ambiente, a gente começa a ter gosto, né, pelo projeto, pela camisa, pela torcida. Além de ter a questão profissional, né? E daí de dar essa resposta. E também você começa a ter muita afetividade. Você começa a conhecer as pessoas, ver sentimento, ver a comissão da casa, que tem o Tostão, que está há 10 anos aqui, o grupo que hoje está enraizado dentro do ambiente do futebol, todos são torcedores. E acaba te inserindo, porque você começa a gostar das pessoas, você entendeu? E então você sofre como profissional de não ter dado o resultado, e você pega também a dor. Eu estou vendo o ambiente aqui, né, por mais profissional que o Rodrigo seja, o carinho e a emoção que ele tem, né, pelo ABC, isso é notório, né? A torcida, além do profissional, e quando a gente tem uma boa atuação, uma vitória, o semblante está vivo, está eufórico, está de alegria. Quando não, abate. Isso acontece também no clube. Muitos profissionais estão aqui, eles são torcedores do ABC. Então isso me chateia muito, sabe? Porque o que eu mais queria era, hoje, fazer a vitória, nos colocar mais ali perto do G8, certo? Muita coisa envolvia esse jogo, e mais uma vez a gente não consegue trazer. Então é um desconforto grande, mas também equilibrado, assim, de rever, entender. Em nenhum momento eu tenho dúvida para esse grupo. Eu acho que foi mais um desequilíbrio. Tem que entender se é emocional, se é psicológico, se aqui pesa jogar, porque a gente joga muito fora de casa e chega em casa, às vezes você tem um jogo para fazer, faz 2 jogos que a gente não consegue, né? Será que as eliminações passadas carrega ainda esse peso no grupo, de perder a vaga da pré-copa, perder do Olaria, perder a final, e agora quando tem o Anápolis para fazer, tem o jogo de hoje com o Náutico, apesar da dificuldade da camisa, mas com um a mais, e aí não dá essa resposta? É emocional? É isso que eu preciso entender. Sobre o Henderson, eu expliquei na anterior, né? Eu ia meio que trocar uma peça por peça, entendeu? Tipo, eu optei por ter um homem a mais por o Juninho, que é mais agressivo, é um jogador de enfrentamento, de drible. Recuei Leite e Rosa e pus o Juninho ali. Numa mexida talvez do Henderson pelo Ian, o que ia acarretar? O Henderson ia ter que prender como um primeiro,
né? Sendo que talvez ele ia ficar sem uma função ali de marcação. Eu optei em dar mais ações com o Juninho, verticais, ofensivas, e a construção com Leite e com Rosa numa linha mais baixa, e o Juninho ali. A opção pelo Anderson, ele ficaria, e quem ia continuar nessa construção era Leite e Anderson Rosa. Com um jogo mais de construção, eu precisava de um jogador que enfrentasse, de enfrentamento. E eu acreditei que o Juninho ia me dar isso. Então foi essa a minha estratégia. Boa noite, professor. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. Acho que no fim do jogo foi notória a insatisfação do torcedor. Você se reuniu com um grupo ali no meio do campo, saiu todos juntos, como já é de prática, o senhor já faz. E aí o Bruno foi o último a sair, inclusive foi um dos poucos que falou com a imprensa, e ele nos disse que foi um contexto da partida, por ABC estar quase 100 minutos jogando com um homem a menos. Você acha que a palavra e o sentimento é de vexame na noite de hoje, diante de todo o contexto da partida? Sim, se eu fosse torcedor, eu ia estar xingando também. Se eu estivesse na arquibancada, eu ia estar cobrando, eu ia estar insatisfeito. Claro que é um vexame, né? Uma outra palavra não caberia tão bem como essa. Você entendeu? Você tem que ser verdadeiro, você tem que vir aqui e falar a verdade. Eu sempre que sento aqui, eu falo a verdade. Você entendeu? Se tem um homem a mais, independente da camisa e da estratégia do Náutico. A gente não jogou com qualquer adversário mesmo, né? Tendo a vantagem numérica. Eles baixaram e corriam para frente, gerando ainda algumas ações de risco. Você entendeu? E você não traz qual que é a definição? Uma partida pela circunstância, né, vergonhosa. Então, já pedi desculpa no início, não estou conformado jamais. Houve uma cobrança no vestiário, porque a cobrança vem muito no Eduardo, vem muito no Agnello, vem no Pisa, e as coisas continuam. E agora eles têm que ter entre eles, mais uma vez eu falei isso lá atrás. Lembra quando eu cheguei na semifinal do Laguna? Agora está na hora deles se entenderem entre eles, lavar roupa suja entre eles. O que está acontecendo? É algo? Não é algo. É o emocional? Vamos contratar uma psicóloga em vez de, na janela? Em vez de trazer jogador, vamos trazer psicólogo? É isso? Em vez de investir numa posição, vamos investir numa psicóloga. O que mais precisa? Além da psicóloga, precisa de um coach? Vamos trazer um coach? Alguma coisa tem que ser feita, eles têm que devolver, têm que falar, têm que ajudar a gente a potencializá-los a vitória. O entender de novo, porque tem um perfil muito forte fora e em casa às vezes enrosca. Tira CSA e Ituano, que a gente teve bons procedimentos. Porque o Anápolis agora, depois do Anápolis, fomos num jogo muito difícil contra o Londrina, e jogamos com soberania no jogo. Aí, uma situação de indignação, cai agora o Náutico. Ia ser difícil o jogo, eu falei antes da coletiva. Dependente dos desfalques do Náutico, a gente estava desfalcado também, ninguém cita os nossos desfalques. A gente estava também desequilibrado. Você perde um Adeilson, você perde um Rei, você perde situações. Só que o que me deixa mais ainda insatisfeito, talvez se você empatasse o jogo com o Náutico 0-0, com 11 contra 11, talvez as perguntas estavam sendo diferentes. Agora, com essa vantagem de um a mais, aí o Pisa mexeu mal, o René não está condicionando bem a equipe, gera várias incertezas. E muitas vezes a resposta não está. E eles têm que conversar, entender entre eles, né? O porquê de, a hora que tem essa situação clara de poder ter benefício, tá desperdiçando. Até quando? Né? O que falta? Falta 1%? Onde está esse 1%? Falta 100%? Onde está?
O que eu preciso abdicar? Eu vou sair agora. A gente planejou para o jogo da Ponte Preta só ser dia 14. Eles precisam também de um descanso mental, não é só o corpo físico, de dar uma folga e voltar na quarta-feira. Já estava feita a programação. Aí dá argumentos para a imprensa, tá de brincadeira. Porra, tá um empate em casa com a mesma, vai dar uma folga até a feira. Tem que entender, é viável ou não é viável? Fisicamente, emocionalmente vai ser melhor. O resultado vai mudar o que a gente planejou? Então tem que ser frio nesse momento, entendeu? Tem que entender o processo. Tudo porque trouxemos o resultado. Eu estou há 90 dias aqui que eu não saio. Eu fico em casa. Quero às vezes é descer um pouco, ir lá na Ponta Negra, dar uma volta. Não posso. Porque eu não gosto de ser xingado. Porque eu sou profissional, venho, trabalho, eu dou o dia a dia aí. O pessoal que acompanha aqui nosso dia a dia, 7h30, 8 horas da manhã a gente está aí. O treino às 15 horas. Daí a gente senta, estuda, analisa, vai para o campo, dá trabalho. Hoje de manhã era o G3, que é os que não foram relacionados. 8h15 eu estava aí com os caras. É dia de jogo. Podia estar descansando um pouco mais, pensando no adversário, bem de manhã, para mostrar a importância de todos, né? Então, várias coisas envolvem e eu vou sanar, eu vou entender. Enquanto eu estiver aqui no comando, né, eu vou entender e vou buscar sempre tirar o melhor deles. Pisa, boa noite. Diego Boa noite. Primeiro, 2 questionamentos em um, na verdade. A primeira é se quando foi expulso, né, o jogador do Náutico, e de certa maneira te privou o intervalo de mudar pelo menos a lei, a saída do Wendel para botar mais um atacante, que no caso foi o Alisson, se a tomada de decisão, você falou, já tem que tomar decisões ali de uma hora para outra. Só que esse tempo, esse intervalo, poderia ter sido mais, assim, tomada uma decisão bem antes, tendo em vista a conjuntura que estava dentro de campo. E o segundo questionamento, você acha que esses problemas psicológicos, ansiedade, enfim, tem de fato contribuído para a não finalização do ABC no jogo de hoje e o Náutico, um jogador a menos, ter tido mais oportunidades, até mesmo de abrir o placar? Eu acho que eu fiz a mexida com 25, né? Só que eu adiantei o Manuel na linha da frente e abri o Martins do outro lado. Que o Manuel faz bem essa linha ofensiva. Então eu já saí do terceiro zagueiro e fiz o 4-1-4-1. Ficou a linha de 4, o Ian, Leite, Rosa, Martins, Joãozinho e Manuel. E eu vi que eu não estava conseguindo, que o Martins ele ficou um pouco penso lá. As ações quando ele faz com a perna contrária é melhor. Aí eu falei, eu vou pôr o Alisson aberto lá, trago o Martins para cá e faço essa do Wendel, né? Foi uma tática, né? Não foi nem técnica. Então, eu vi que eu dei esse tempo até para ter essa adaptação, ver se ia surtir efeito. A hora que eu percebi que não, eu já fiz, né? E sobre a questão se é emocional ou não, é entender assim o que impede, né, os atletas de tomar decisão. Eu fiz, o que eu mais venho fazendo são enfrentamentos na disposição do treino da semana. 5-3, 3-2, agressividade. Eu vou falar isso aqui porque eu falei para eles lá, né? Então, mais uma vez eu falo, que às vezes eu falo na ausência, eu sustento na presença. E eu cobrei eles no treino. A gente teve 82 bolas ofensivas no treino, em situações de 3-2 e de 5-3, distribuídas. Cruzamento, soltava 2 bolas por dentro, 3-2. Depois cruzamento, soltava bola 5-3. Nós fizemos 5 gols. Aí eu abordei. Falei, gente, eu não faço a ação, não é nossa. Mais uma vez eu pontuo aqui. A gente tem que ser cobrado por distribuição tática, comportamento, se é uma equipe espaçada, se é uma equipe
ajustada, as tomadas de decisão, pé na bola, que disputa que tem. Agora, o gol é deles. É eles que têm que tomar a decisão. Isso não é no ABC. É na Champions, é no Brasileiro da Série A, no Brasileiro da Série D, no estadual. Muito se dá o resultado por ações intuitivas. Então, se é isso que eu preciso cobrar, melhorar a execução, eu vou continuar oferecendo. E eles têm que também buscar, essa cobrança, né, interna, uma reflexão, o que eu estou deixando de fazer que pode fazer com que eu melhore. Você entendeu? Então, eu acho que está no momento também deles dar essa resposta em ações ofensivas, né? Porque eu respondi uma pergunta na coletiva do número de gols, só Joãozinho Martins, né? E os outros gols foram mais de outros setores. Como no planejamento eu tenho 15 dias, enfatizar isso. Vamos, é isso que está faltando? O time está correndo? O time está organizado? Está marcando? Está faltando gol? Vamos repetir de 15 sessões de treino. Vamos lá, que a gente quebre 12 sessões de treino que vão ter, que seja 70% dessas ações em término no último terço do campo ofensivo nosso, para ver se a gente melhora isso. Evaristo, eu queria saber, por gentileza, a gente tem uma janela doméstica agora de transferências, né, entre o dia 2 e o dia 10. Queria saber se tem alguma conversa com a diretoria para trazer mais jogadores, para encorpar o elenco. Você falou aí do ataque, né, tomada de decisões. Me parece que é um setor que é um gargalo do ABC, porque a próxima janela é só em julho, né? Tem essa conversa no ABC? Tem perspectiva de se chegar alguém até aí dia 10, que já poderia chegar para esse jogo com a Ponte Preta? Sim, a gente até falei isso também na coletiva anterior, devido à questão do Mariotto, né? A busca de um 9, até para repor esse setor, sendo que o Joãozinho vem fazendo, hoje achei que ele fez bem ali e tal, só que daí ele fadiga. O Joãozinho, quando entra no segundo tempo, ele pega os caras cansados, o jogo dele às vezes fica mais vistoso e colabora mais no coletivo. Mas optei em entrar com ele, achei que ele foi bem, na hora que eu vi que ele deu uma baixada ali, eu fiz a mexida. E a outra reposição é Danilo, né? Entendeu o Danilo também, essa readaptação ao Brasil, 10 anos fora, o quanto ele está bem. Essa semana no treino principal ele ficou ausente, que ele foi fazer uma endoscopia. A semana anterior ele teve um problema de garganta, na final contra o América um problema de virose. Eu tenho que entender quanto eu posso ter o Danilo, 100%. Porque às vezes ele ficou muito adaptado a uma alimentação fora e quando ele come ele tem algum problema de estomacal e às vezes ele não completa a semana. São coisas que vocês não sabem, mas que acontecem no dia a dia, né? E agora, essa questão do Adeilson, parece que é cirúrgico e é uma peça de difícil reposição. Então, era uma situação que não estava no script, nas conversas. Se realmente confirmar isso, a gente vai ter que buscar esse jogador também nesse setor, né? Entender também o orçamento do clube. Não adianta a gente falar que vai buscar e como que está, né, a questão do caixa, se tem disponibilidade a isso ou não. A gente teve a possibilidade até em conversa em relação do Ítalo, que foi meu jogador lá no Sampaio Correia, no ano que eu levei ele para a Série B. Nesse ano ele fez 13 gols ali, e agora no Remo, com acesso, o jogador que fez os gols no quadrangular final, só que precisa ter uma compensação financeira ali, um equilíbrio. O Remo até acho que ajudaria com parte do salário e a gente entraria com uma outra questão. O Agnello está à frente disso, né, tomando algumas decisões desse 9. E se houver necessidade realmente da cirurgia, ainda não é
o doutor falou um pouco por cima sobre a questão do Adeilson, tentar buscar também uma reposição para esse setor. O dia de hoje também eu fiquei sem 3, né? Eu fiquei sem o Lucas Gonçalves também, né? Naquela função de primeiro homem, Reis e Adeilson fora do jogo. Boa noite, Pisa. Boa noite. 8 rodadas da Série C e apenas uma vitória. E o torcedor percebe que o ABC joga bem, principalmente fora de casa, mas os insucessos dentro de casa começam a pesar. E, claro, existe a cobrança com os jogadores, mas começa a cobrança com o técnico. Como lidar com essa cobrança no comando técnico alvinegro, indo aí para a 9ª rodada da Série C? Eu me cobro muito pela situação. Confesso que, assim, se eu for analisar, eu até peguei os números do ano passado, né? E compara, porque eu vivi aquilo e juntei com os números agora. Então você pega 25 rodadas do ano passado, mais 8 agora. São 33 jogos, né, ao longo da mesma competição. Eu tive 6 derrotas. Então, perde pouco, é consistente, mas o porquê não está trazendo os resultados? Entender, né? O que falta para a gente transferir, às vezes, os volumes que nós tivemos, a oportunidade que a gente teve em casa. Quanto ao Anápolis também tivemos uma oportunidade grande, estava 2-0. Aí uma expulsão gera o que gerou no jogo, mesmo jogando mal. O que faltou ali? Foi muito assintoso o braço do Carlos Eduardo? É o emocional? É a vontade em excesso? Aí hoje você tem a vantagem de jogar 11-10. Por que não faz o resultado? Eu me cobro, o tempo todo querendo achar uma resposta, uma solução, faço comparativos, busco entender o campeonato, né? E eu sei que eu tenho que trazer o resultado, o grupo tem que trazer o resultado, até para a gente ficar vivo dentro da competição. Está indo para metade da competição, eu tive aquelas metas que eu tracei a cada 12, 7, não atingi a primeira e não atingi a segunda, né? Fiquei devendo 1 nessa e 4 na outra. Aonde a gente vai buscar agora? Esse bloco que se inicia, a gente tem que buscar os 7 pontos, ou até mais que 7, para ter o balanço, né? Ter o balanço. E na minha palestra hoje eu disse, nós estamos com 8 pontos. A gente inicia o jogo de hoje, restam mais 5, a gente tem 18 em disputa. A extrema importância desse jogo. Vamos fazer 6 vitórias em casa, com 8 que a gente tem 26 pontos. Mesmo perdendo os outros jogos fora de casa, que é uma situação que não vai ocorrer pelo que a gente vem performando. É a pontuação que o Remo fez o ano anterior, 26. Então, por isso que me frustra. E eu me cobro, eu tento achar um porquê, você entendeu? Porque é falado, é colocado um peso, uma responsabilidade, e a resposta tá praticamente aqui, ó. Eu falei para eles, o que mais precisava caiu no nosso colo. Você jogar 100 minutos com um homem a mais, o que impediu a gente? E daí foi um silêncio. Quem falou no vestiário agora? O Pisa, o Agnello e o Juderê. Eles só oraram o Pai Nosso e Ave Maria. Espero que eles, em cima do que foi fala minha, do Agnello e do Juderê, eles façam uma reflexão e que a gente consiga, né, reverter em resultados. Esse bloco que se inicia dos próximos 4 jogos são 9 pontos fora e 3 em casa. É um bloco de uma dificuldade grande que eu alertei antes da competição. Ponte Preta, Confiança e Tombense fora, né, e Ipiranga em casa. O que me dá a confiança, assim, é o que a gente está performando fora de casa. Então, não me assusta, porque
porque eu sei que contra a Ponte eles vão ser valentes, como eles foram contra o Brusque, contra o Londrina, contra o São Bernardo, o Botafogo. Eu preciso, nesses 15 dias, entender por que eles não estão sendo aqui. Eu vou me cobrar muito, não sei se eu estou respondendo o que você me pergunta, eu vou me cobrar muito para achar essa resposta. O que vocês não fazem, por que vocês não fazem o que vocês fazem fora em casa? O que impede? O que impede? Era um modelo de jogo, optei por fazer com os 3 zagueiros. Não pude estender isso porque logo eu já fiz a mexida. Eu preciso achar uma solução, eu sou pago para isso, eu tenho essa responsabilidade e eu vou achar. Eu falei para eles, eu não descanso, eu trabalho, eu busco. Podia vir aqui e justificar um monte de coisa. Eu respondi uma pergunta da janela. Podia pedir, preciso de 8 jogadores. Não é o caso. Eu acho que a gente tem que ajustar essa questão aí emocional do grupo aí para conseguir novamente ganhar jogos em casa, brigar forte como a gente vem brigando fora de casa. Pisa, boa noite. Queria saber de você sobre essa questão, voltar ao início do jogo, o tempo que demorou a decisão para fazer a mexida. Você já até comentou sobre isso. Foram 22 minutos até você fazer a mexida. E a mexida foi no Wendel. O Manuel estava voltando de lesão. Provavelmente fosse uma mexida que você já tivesse que fazer com o tempo por conta do desgaste físico. E ele permaneceu até o final, caiu de rendimento, inclusive, por conta disso. Se não era a opção por permanecer o Wendel, talvez tirar o Manuel naquele momento. E para arrematar, no final do jogo ali, você falou sobre esse silêncio no vestiário, se repetiu ali na saída do gramado. Só o Bruno Bispo e o próprio Manuel falaram com os repórteres, os colegas que estão aqui podem até confirmar. Você não acha que há uma desconexão do elenco do ABC hoje com a realidade? Porque o torcedor na arquibancada estava bem incomodado com a situação. Para a imprensa, para o próprio torcedor, desse silêncio, é que o elenco não está entendendo realmente qual é a realidade do momento. Queria que você falasse sobre isso. Obrigado. Eu acho assim que ali, por ter um homem a mais e o Manuel ser mais ofensivo, e o dependente dele vir voltando de lesão, ele está trabalhando, ele está treinando, ele estava bom para suportar o jogo todo. Aí eu ia prender um pouco o Wendel ali, como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, talvez não surtiria o efeito com Rocha e com o Manuel, que são mais agressivos ofensivamente. Então foi essa a minha estratégia, né, de deixar 2 laterais. O Wendel até faz, mas né, é um zagueiro que está fazendo ali, enfim. Já o Manuel é um cara mais agressivo no corredor. Ou sobre falar ali, um exemplo, você sai de cabeça quente, tem jogadores que às vezes evita, né, o microfone ali, eles ficam num espaço onde eles estão sendo xingados, está sendo jogado cerveja, jogando chinelo ali, eles ficam, né, e eles podem, no momento ali de ainda do calor, falar algo ali que possa gerar um desconforto, enfim. Eu acho que o Bispo, parando como capitão da equipe, ele representa a voz do grupo. Eu, estando aqui, também estou representando a voz do grupo. Já pedi desculpa, dizer que estou envergonhado por não ter conseguido esse resultado, por ter o jogo com um homem a mais. Então, isso, já pedi desculpas e eu acho que o capitão tem que ser o porta-voz, né? E ele, quando ele para ali para dar atenção a vocês, ele representa a fala do grupo, assim como o Manuel. Ok, Marcos, está aí então a entrevista coletiva do técnico Evaristo Pisa, depois do empate do ABC contra o Náutico aqui no Frasqueirão.